Eu gostaria de já fazer uso então da leitura ao qual será ministrada a palavra do Senhor nesta noite. Se encontra em Mateus no capítulo 5, dos versos... Nós vamos ler dos versos 13 ao 16, apenas para nós contextualizarmos o versículo 16, que é o tema, o versículo-chave do tema que os irmãos estão trabalhando. A epígrafe do texto de Mateus 5, do 3 ao 16, fala na Bíblia que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Duas propriedades aí atribuídas aos discípulos, sal e luz. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Por favor, eu peço a gentileza de você curvar a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti estamos, ó Senhor, com muito tremor e temor, ó Pai bendito, pois nós não estamos falando uma simples palavra de algum homem mortal que escreveu, ó Pai bendito, e essa palavra pode ser simplesmente revogada. Não, estamos diante de uma palavra, Senhor, que tem poder de transformação na vida do homem, que tem poder para resgatar, para restaurar, que tem poder para levantar o caído, que tem poder para dar força àquele que está triste, abatido, Senhor. Sabemos, ó Pai, da responsabilidade que temos nesse momento e pedimos humildemente: Senhor, fala conosco da maneira ao qual convém. Ó Pai bendito, fica conosco. Por favor, podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria de, já antecipadamente, agradecer a Deus por esta oportunidade e também agradecer aqui, o nosso pastor Reinaldo pela oportunidade, juntamente com o nosso líder Diego, a confiança do público desta casa, o pastor Reinaldo, anjo desta igreja, que conhecemos de longa data, ainda quando não tinha aqui a congregação da Nova Buena, ali no Jardim Brasil, frequentávamos com bastante frequência os cultos ali no Jardim Brasil. Eu até vim contando para o Rafael Dantas que era comum nas quartas-feiras eu sair do Jardim Figueira, para quem conhece, você, lá da escola, do lado da escola do Jardim Figueira, e atravessar a cidade a pé, junto com a minha mãe, para ir no culto de oração que tinha as quartas-feiras lá no Jardim Brasil. E muitas pessoas, muitas irmãs daquela época fizeram parte da nossa infância, adolescência, depois posterior à juventude, e graças a Deus, eu até citei para minha mãe: e mãe, a senhora não tinha ideia, noção do bem que a senhora fez na minha infância, me conduzindo dessa maneira. De certa forma, com ingenuidade, a senhora estava me ensinando a cavar para estar cada vez mais próximo, diante ou perto da rocha. Por quê? Porque a rocha, nós sabemos que ela é Cristo, ela é inabalável, mas quem deve cavar os alicerces somos nós. A rocha, ela não vai se abalar, independente do que aconteça, o terremoto, o vendaval, a rocha não, mas a estrutura que vai chegar na rocha, se ela não estiver bem fundamentada, ela rui. Então, já na minha infância, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, e porque ela pôde, de uma certa forma, com uma ingenuidade, me ajudar neste caminho. Eu sou grato a Deus pela vida também do nosso irmão Rafael, que através dele tivemos esse contato, esse convite para estarmos aqui. Meus irmãos, eu quero ser bem breve, bem prático e objetivo naquilo que o Senhor tem colocado aqui nos nossos corações. Paulo, ele vai citar que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, ou seja, um culto com intelecto, um culto com inteligência, um culto consciente.
E de certa forma, eu creio que nós estamos aqui conscientes do que nós estamos fazendo aqui. Se nós vamos a um supermercado, nós temos um objetivo no supermercado, que é pegar um carrinho, uma cesta e comprar alimentos, mantimentos para a despensa do nosso lar, para o nosso alimento, para o nosso corpo físico ser alimentado. Se nós vamos numa farmácia, nós temos um objetivo ali, talvez um medicamento ou algo que vá também ser útil para a nossa saúde. Quando nós vamos numa escola secular, nós vamos com o objetivo de aprender. E quando nós viemos para a igreja, qual que é o nosso objetivo quando nós chegamos aqui? Qual que é a razão para estarmos aqui? O porquê que nós estamos aqui? Eu me recordo que ainda quando a igreja aqui no setor sede era ali perto da escola do Coriolano Burgos, tinha um cartaz, bordado à mão, e ela ficava em cima do púlpito, e os dizeres daquele cartaz era: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista, ao escrever esse salmo, ele é composto por 176 versículos, se não me falha a memória. E a importância que este salmo foi escrito, ele representa a cada 8 versículos uma letra do alfabeto hebraico. Então, em todos os trechos, em todas as letras representadas ali naquele alfabeto, os irmãos vão notar que todas as referências fazem menção a que nós observemos o que? A palavra de Deus. E isso é tão natural, é tão comum para os hebreus, que eles acabam até decorando isso, até as crianças mesmo decoram isso. E fazendo já dentro do ambiente, dentro do culto que nós estamos participando, com este tema muito propício para o momento, mas importante em todo o tempo. Propício para o momento porque todos os governos do mundo estão procurando uma saída. Todos os governos do mundo estão procurando uma solução. Todos os governos do mundo estão procurando algo que possa combater ou conter isso que em nenhuma outra sociedade humana foi vivida. Isso que nós estamos vivendo nessa era, nesses meses em que estamos passando por esta pandemia, deste vírus denominado Covid-19, em nenhuma era humana já aconteceu caso semelhante. Nós temos casos em que nós vemos grande devastação em localidades, mas no cenário que nós estamos, o mundo inteiro foi abalado. O mundo inteiro está passando por este processo, um processo novo, um processo de aprendizagem, um processo de lucidez. Meus irmãos, e nós, cristãos, nós que temos dessa oportunidade de ter como bússola, como guia da nossa vida, nós que temos a oportunidade de ter o conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos de forma alguma desfazer disso. Isso tem que estar intrínseco nas nossas vidas. Isso tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela não pode se afastar das nossas vidas por instante a qualquer. E com o tema proposto, Seja Luz, em que os irmãos escolheram como o texto-chave, Mateus 5, versículo 16, nós vamos ver que este sermão, denominado Sermão da Montanha, ele começa em Mateus no capítulo 5, no seu primeiro versículo, e ele vai até o final do capítulo 7. Ali tem uma série, neste Sermão do Monte, ou Sermão das Beatitudes, como também é conhecido, tem uma série de ensinamentos, em que Jesus aproveitou então a oportunidade que teve para poder ensinar aquelas pessoas que não tinham oportunidade de aprender. E então Jesus, ele utiliza o momento, Jesus utiliza o tempo, Jesus utiliza a circunstância para então poder transmitir uma palavra de ensino,
uma palavra de orientação, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que poderia mudar vidas, e como de fato mudou muitas vidas que ouviram aquele sermão. Mas o texto-chave é Mateus 5:16, e diz assim, mais uma vez eu quero enfatizar muito, porque eu creio que este tema foi escolhido sob oração, sob discernimento, e com um propósito, com um objetivo. E ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Há detalhes neste texto importantíssimos e riquíssimos. A palavra diz para resplandecer diante e não após. Ou seja, meus irmãos, nenhuma luz, os irmãos podem fazer essa experiência, se não já fizeram, eu creio que sim, mas o farol dos carros ou da moto, ele não é direcionado para trás, ele é direcionado para frente. Por quê? Porque eu preciso enxergar o caminho em que eu vou andar, eu preciso enxergar no caminho que eu vou seguir. Se eu não tiver essa referência de luz, eu posso cair num buraco, eu posso tropeçar, eu posso esbarrar, eu posso não ver um perigo que esteja diante de mim. E o Senhor coloca essa palavra e Ele destaca isso: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E eu gosto muito, eu tenho um hábito de anotar muita coisa durante o culto. Eu ando sempre com um pedaço de papel na Bíblia ou com uma agenda, e eu pude notar algumas coisas que me chamaram a atenção ainda neste culto, quando os irmãos, os nossos irmãos cantaram o seu louvor. Ele dizia com uma frase muito forte que chama a atenção: recebe a minha glória. A glória não é nossa, a glória é de Deus, e Deus então está nos proporcionando a recebê-la. Um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, um Deus tão magnífico, um Deus tão imenso, que a palavra vai dizer que Ele conta, aliás, que Ele consegue na concha de sua mão carregar todas as águas, que seja oceano, lagos e rios. Um Deus que consegue chamar todas as estrelas pelo seu nome, de modo que nenhuma falte. Meus irmãos, olha o tamanho da grandeza do Deus que nós servimos, e Ele nos proporciona a receber a glória dEle. Ele nos concede recebermos a glória dEle. E na sequência, no hino ainda fala: a minha glória faz o mar se abrir, fazendo menção àquilo que aconteceu muitos anos atrás, lá ainda na terra do Egito, onde um povo que era tido como um povo escravo estava ali debaixo de um jugo, mas também detentor de uma promessa que tinha sido feita aproximadamente 400 anos antes. Então este povo clama, este povo lembra, este povo se recorda dessa promessa, e ele faz então menção: Senhor, nós estamos aqui. E a palavra vai dizer em Êxodo que este clamor chegou ao céu. Aí eu faço e reforço novamente a questão da importância de nós conhecermos as Escrituras, de sabermos aplicar as Escrituras, de sabermos que as Escrituras, elas não são para nos colocar medo, para nos intimidar, não. As Escrituras, elas foram feitas, Deus nos concedeu para que elas pudessem nos restaurar, para que elas pudessem nos levar mais perto dEle. E ainda na sequência, as irmãs acabaram louvando em tua presença, e tem correlação direta com este versículo que nós estamos falando. Porque, meus irmãos, ainda fazendo menção daquela época em que os hebreus viviam de forma bem rudimentar, o que acontecia? Existia então um modelo de luz, em que este modelo de luz, ele era alimentado através de azeite. E nós sabemos que a representação do azeite nas Escrituras Sagradas, elas falam a respeito do Espírito Santo. Então nós fazemos uma junção em azeite, em Espírito Santo, em luz, em brilhar. E nós então entendemos que, para que nós possamos brilhar, é necessário de um combustível. Esse combustível que combustível é esse, representado figuramente na Bíblia? É o Espírito Santo. Então não tem como brilhar sem a presença do Espírito Santo.
Não existe forma do homem brilhar sem a presença do Espírito Santo. E as irmãs cantaram, em tua presença é o lugar que eu quero habitar. Meus irmãos, habitação não é algo transitório em que nós estamos aqui hoje, amanhã já não estamos, não. Habitação faz uma representação de algo figurado, representativo e permanente. Habitar é permanecer com constância e ter frequência nisso. Em tua presença eu quero habitar. E aí então nós vemos os jovens louvando a Deus com outros 2 hinos. E uma das falas que me chamou a atenção é: faça resplandecer a tua luz em meu viver. Mas aí há um compromisso muito forte na sequência deste louvor. E qual é o compromisso? Eu tenho certeza que vocês agora, se vocês não pensaram nisso antes, vocês vão começar a pensar agora. Vocês cantaram, molda-me, fazendo menção a um vaso. E o vaso, ele não tem, a palavra vai dizer em Jeremias, que o vaso, quando estava ali na mão do oleiro, ele se quebrou, mas o oleiro pegou aquele barro, moldou, fez novamente. Meus irmãos, o vaso, ele vai ter utilidade depois que ele passou pela mão do oleiro, depois que ele se tornou vaso. Mas o que vocês louvaram, eu achei muito lindo, é molda-me. Vocês pediram isso para vocês, através desse louvor, vocês assumem um compromisso: molda-me conforme o teu querer, Senhor. E de fato nós não podemos, de forma alguma, louvar a Deus e não querer que isso aconteça. Se nós estamos declarando que nós queremos ser moldados por Deus, então nós estamos nos colocando plenamente à disposição de Deus para sermos moldados. Mas então, na sequência, vocês vão louvar a Deus com um hino, em que a frase vai dizer: descansarei. E o hino que a nossa irmã cantou na sequência também fala em descansar. E a Maíra citou algo aqui a respeito de sexta-feira, fazendo uma junção de tudo isso. Meus irmãos, nós vemos algo importantíssimo na palavra do Senhor, que é descansar. Até outro dia eu estava ouvindo um comentário, em um canal que eu acompanho, e a pessoa até disse assim: se descansar fosse tão fácil, não seria mandamento. Está lá. Um dos 10 mandamentos é descansar. É claro que nós não vivemos na lei mosaica, na lei que foi escrita para os hebreus, mas a palavra vai nos dizer que Jesus ele veio para cumprir. E Jesus, ele também, no seu físico humano, ele descansou. Mas ele não só descansou no seu físico humano, ele descansou também no seu espírito, na sua entrega a Deus. Ele tinha plena convicção. E ele sabia a importância que era descansar. E nós ouvimos e também declaramos que nós precisamos descansar em Deus. Mas o que isso tem a ver com uma sexta-feira? Meus irmãos, quando eu comecei a falar lá no início, eu falei: nós precisamos de consciência para termos claramente o objetivo que nós viemos aqui na casa de Deus. Eu não sei, não foi revelado para mim o que você está precisando, nada disso, mas a palavra revela que nós temos que descansar em Deus. Se nós quisermos continuar nessa peleja, nós precisamos, não só fisicamente, mas mentalmente e principalmente no nosso espírito. Por quê? Porque senão nós sucumbimos. E aí então vemos a importância desta palavra: assim resplandeça a vossa luz. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer de forma retórica, e você não precisa responder, nem perguntar por ser modulado, nada disso. Faça ela intrinsecamente para você. É possível uma luz resplandecer se ela estiver queimada? É possível uma luz resplandecer se ela estiver com um mau contato? É possível uma luz resplandecer se ela for colocada embaixo de alguma coisa que o oculte essa luz? Mas a palavra vai dizer: assim resplandeça a vossa luz. E aí, é um detalhe importante que nós vemos aqui no texto, é que
Jesus, nos primeiros versículos de Mateus 5, ele fala a respeito do quê? Ele fala a respeito das bem-aventuranças, e ali, uma grande multidão está ao redor dele, mas a partir do verso 13, a palavra meio que não se inverte, mas é meio que restrita a um grupo, aos discípulos. E discípulo, ele tem que estar de certa forma preparado para ser moldado. Discípulo, ele tem que estar preparado para descansar. Discípulo, ele tem que estar atento à voz do mestre. E o mestre diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas com qual objetivo? Qual é o sentido? Para que os homens possam ver as vossas boas obras. Para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Meus irmãos, a luz que na verdade deve ser resplandecida através de nós, ela não é para a glória nossa, ela não é para a glória humana, ela não é para podemos dizer, para a glorificação humana, muito pelo contrário. A nossa irmã Giovana, ela leu um texto que fala a respeito disso em João 15, em que ela fala a respeito da videira. Se eu não me engano, no versículo 8, vai falar que Jesus, ele dizendo ali, ele vai falar o seguinte: olha, vocês podem pedir, e eu vou conceder, mas tem propósito, tem objetivo. Qual é? O Pai ser glorificado. Meus irmãos, quando Salomão, então teve a oportunidade, está registrado em Crônicas, quando Salomão teve a oportunidade ali de pedir a Deus algo, Deus, ele não fez restrição ao pedido de Salomão. Ele chega a Salomão e fala: o que você quer? Pede-me, o que você quer, Salomão? Então Salomão, ele tem ali aquele momento em que ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele fala: Senhor, quem é que vai poder governar diligentemente este povo? Governar, talvez, muitos tenham habilidade de fazer, mas com diligência, são poucos. Então Deus fala: o que você quer, Salomão? Eu falo: Senhor, eu preciso de sabedoria e conhecimento para poder governar diligentemente este povo, porque este povo não é meu, este povo é seu. Senhor, se eu fizer qualquer coisa aqui equivocada, eu posso levar todo este povo à ruína, eu posso levar este povo a uma perdição. Meus irmãos, então nós começamos a entender que nós temos uma grande responsabilidade diante da sociedade. Meus irmãos, então Jesus, ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Em 1870, mais ou menos, conta-nos a história secular que um garoto, uma criança, ele, ao começar a frequentar a escola, ele foi visto ali como alguém incapaz, porque ele era uma criança que não conseguia fazer as lições, não conseguia prestar atenção no professor. Então, pouco tempo depois, aquela criança ela foi retirada da escola, e até conta a história que ele questionou o porquê daquilo. E a mãe então daquela criança o acolhe e fala assim: é porque os seus pensamentos, a sua inteligência está acima do que aquele professor pode te passar. Aquela mãe, ela não desanima a criança, mas ela então dá um estímulo, ela dá um incentivo. Então aquela criança, ela passa a estudar com a mãe em casa. Anos depois, ele se torna um grande empreendedor, um grande cientista. E ele existem mais ou menos 2.332 patentes registradas no nome deste inventor, e uma delas, a mais famosa, é a lâmpada elétrica. Thomas Alva Edison foi essa criança que foi rejeitada na escola, mas em que foi dado uma atenção, um carinho especial da sua mãe, e fez com que ela crescesse e se tornasse um grande inventor. Então, aquela criança, que já, na verdade, aquele adulto, quando ele inventa a lâmpada elétrica, ele coloca um marco na sociedade. E é difícil nós imaginarmos hoje ficarmos sem a lâmpada elétrica. É difícil imaginarmos hoje
E há uma pergunta de um repórter certa vez para aquela criança, para aquele inventor, ele dizendo: como é que você se sente tendo fracassado 2000 vezes, né, nessa sua empreitada? Então ele responde: eu não fracassei, eu inventei a lâmpada elétrica, mas é que para chegar no estado em que a lâmpada elétrica pudesse ser utilizada pela humanidade, foi necessário 2000 passos. Meus irmãos, esta caminhada em que nós estamos aqui, ela é uma caminhada que ela só vai ter fim, ela só vai terminar quando nós tivermos o encontro real com Cristo, ou aqueles que vão, né, antes, de certa forma, ou no grande arrebatamento ao qual nós esperamos. Esta luz precisa estar em constante brilho, esta luz precisa permanecer incandescente e brilhando. Não há como esta luz deixar de brilhar. E aí Jesus ele faz atribuição aqui de dois elementos. Primeiro é o sal e segundo é a luz. E esses dois elementos aqui, eles são importantes nesta figura porque eles são essenciais, e as propriedades não podem ser mudadas. Se o sal perder a propriedade de ser sal, ele vai deixar de salgar e ele não vai servir para mais nada. Assim também, se a luz, se ela não resplandecer, para que ela serve? E vocês escolheram um tema: seja a luz. Seja a luz. E aí tem um artigo que não é geral, mas é um artigo único: seja a. Seja a. Assim como está escrito aqui, assim resplandeça a. É uma ação diretiva de Deus à minha vida, à sua vida. Isso quer dizer o quê? Que nós temos condições de brilhar no ambiente em que nós estivermos. Nós não dependemos de mais ninguém, fisicamente falando, para que essa luz possa ser brilhada. Nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E neste texto, diz assim: assim resplandece, meus irmãos, é uma ação diretiva de Jesus aos seus discípulos. Assim resplandeça, assim brilhe. Ele não está falando assim, que você possa, ou que você tente, não. Assim resplandeça. É uma ordem, é uma ação diretiva. Nós temos uma função no reino de Deus, nós temos uma função na casa de Deus, nós temos uma função na sociedade. Nós precisamos que esta luz seja resplandecida, e ela também é de forma individual, assim resplandeça a. E por que Jesus ele deixa isso bem destacado? É justamente para que nós não coloquemos culpa em A, culpa em B, culpa em C, caso a nossa luz não esteja resplandecendo. Não! Eu preciso assumir esse compromisso direto comigo e com Deus. Senhor, eu quero brilhar, eu preciso brilhar. Foi uma ação diretiva do Senhor para a minha vida. Eu vou brilhar. Mas ele continua e dizendo assim: a vossa luz é uma característica. É uma característica que Jesus deixou destacado aos seus discípulos. Vocês querem serem notados pelos homens? Vocês querem fazer, ou vocês querem ter influência diante dos homens? Brilhem, 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 resplandeça. Vocês querem ser influentes neste mundo? Resplandeça. Como eu posso resplandecer? Como que eu posso brilhar? Naquela proposta que nos chega no emprego, em que todos, talvez, por alguma questão financeira ou por alguma posição, aceitem, mas que é totalmente contra os nossos princípios bíblicos, contra os nossos princípios morais. E como é que eu faço isso? Negue, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens. E ele continua dizendo, que não é após, mas é diante. Nós precisamos que essa luz brilhe, que essa luz reflita diante dos homens. Meus irmãos, nós estamos sendo observados constantemente.
E os homens, querendo nós ou não, eles nos observam. Tanto que Jesus ele vai continuar dizendo que para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Mas no versículo antes ele vai dizer: como é que a gente pode esconder alguma coisa que foi feita lá em cima do monte? Como é que se esconde? A cidade foi edificada, a cidade está lá em cima. Como é que eu vou conseguir esconder uma coisa que está lá em cima? Não, a gente não vai conseguir esconder, e é justamente por isso, é para ficar em evidência. A nossa vida cristã tem que estar em evidência diante dos homens. E ele vai continuar dizendo, então, para que vejam as vossas boas obras. Isto é uma causa. Meus irmãos, isto é algo realmente para causar impacto. Os homens precisam ver o brilho de Cristo nas nossas vidas. Os homens precisam ver a luz de Cristo resplandecer nas nossas vidas. Para quê? E aí entra a chave final deste versículo que ele fala: para que vejam e glorifiquem o vosso Pai. Meus irmãos, em João, no capítulo 8, no versículo 13, Jesus ele está ensinando ali aos fariseus e aos escribas, e ele vai dizer que ele, o eu sou, é a luz, e ele vai dizer que aquele que segue não vai permanecer em trevas. Então ele vai, interessante é que ele vai destacar isso após ele ser questionado. João 8 vai começar nos seus primeiros 12 versículos falando a respeito de uma sentença em que os homens queriam que Jesus desse a uma mulher que estava em trevas. Mas Jesus, além de libertar aquela mulher, além de resgatar aquela mulher, ele mostra a luz que deve brilhar diante dos homens, a luz de misericórdia, a luz de perdão, a luz de amor. Meus irmãos, aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Não há união entre luz e trevas. Quando um prevalece, o outro não está presente. Se nós estivermos presentes, a luz de Cristo estiver brilhando em nós, nós podemos ter certeza de uma coisa: as trevas vão se dissipar. Mas, meus irmãos, aqui também nós vemos que esta luz, ela tem, além de finalidade, ela tem sinônimos. E nós representamos sinônimos diante da sociedade. A luz, quando ela chega, ou a luz, ela tem um sinônimo do quê? Ela tem um sinônimo de vida. É bem comum quando as mães, estão no ato de conceber os seus filhos, aí a figura ou a linguagem utilizada é deram à luz, ou seja, trouxeram a vida, ou foi trazido à vida um ser. A luz, ela representa a vida. A luz, ela também é um sinônimo de esperança. Nós vemos uma figura dessa usada ali quando aquela mulher perde uma das suas dracmas. Ela quer rapidamente recuperar aquilo. Então ela acende uma luz e começa a varrer a sua casa procurando aquela dracma. Se ela não tivesse luz, ela não conseguiria enxergar onde estava aquela dracma. Mas a luz pôde trazer a ela também o que? Esperança. Quando a nossa luz é refletida diante dos homens, eles também enxergam esperança. Mas a nossa luz também, ou esta luz, ela é sinônimo de paz. Meus irmãos, se essas luzes aqui de repente fossem apagadas por alguns segundos, talvez alguns entrariam em pânico por ficar no escuro. Ainda que acendesse luzes de emergência, mas o natural é ter uma luz para que o ambiente possa ficar aqui, de certa forma, bem aconchegante. E esta luz, quando ela falta, a paz também vai embora. Onde nós chegarmos, essa luz precisa resplandecer, e esta paz precisa ser propagada. Mas essa luz também é sinônimo do quê? De alegria, de gozo. Meus irmãos, eu me recordo que
quando nós conversamos ali com muitas pessoas que viveram, em fazendas, em sítios, elas falavam que quando chegava determinado horário do dia, em que não se tinha a rede elétrica, em que as luzes eram consumidas por vela, então era bem comum que a partir das 6 horas o sol ia embora, então já não tinha mais nada a fazer, era então terminar de se alimentar e ir dormir. Mas quando raia o sol, às 5 às 6 da manhã, nasce de novo a esperança, nasce de novo aquela paz, traz de novo aquela alegria. Aonde a luz chega, a alegria também é presente, mas não é qualquer luz, é a luz em que a luz em que você, nós carregamos. Mas a luz também é um sinônimo de calor. Meus irmãos, nós vemos que a luz, ela também transmite calor, e nós podemos notar que o fogo, ele além de produzir brilho, luz, ele também transmite calor. Meus irmãos, em um mundo tão desesperançado, em um mundo tão cheio de falhas, em um mundo desunido por causa do desamor, da ignorância, da arrogância, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que produza calor, para que produza amor, para que produza paz. Meus irmãos, não há união entre trevas e entre luz. Não existe união entre trevas e entre luz. E o tema escolhido é: seja luz. Veja que o verbo usado aí é o verbo ser e não o verbo estar. O verbo estar é para que nós possamos estar conectados com Cristo, mas o verbo ser, ele é empregado aí no texto, e também empregado no tema é para que sejamos, para ser. E o que isso significa? Já estou fechando aqui. É que para ser luz não depende de circunstância. Para ser luz não depende de momento. Ser luz é um estado constante. Ser luz é um estado único. Eu posso estar triste, mas eu ainda continuo sendo luz. Eu posso estar aflito, mas eu ainda continuo sendo luz. Eu posso estar em um momento de algum dissabor na minha vida, eu posso estar neste momento, mas eu sou luz, porque eu estou ligado em Cristo, e através do Espírito Santo, esta luz é refletida. E ainda que eu esteja, eu vou refletir esta luz, para quê? Para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu quero agradecer a oportunidade nesse instante, agradecer aos irmãos, peço perdão por ter passado pelo horário. Muito obrigado, e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos nesta noite. Meus irmãos, também nos é dada a oportunidade nesta noite de fazer o apelo